Muito bem, estamos de volta com mais uma questão comentada do Exame Nacional Unificado da Magistratura. Hoje vamos trabalhar a questão número 42, também sobre processo civil, depois da vinheta. Muito bem, hoje vamos trabalhar a questão de número 42 dentro dessa sequência de análise de prova de concurso e as últimas, né? Desde a questão 39, agora 40, 41, agora 42, estamos trabalhando as questões de processo civil. Bom, a questão de número 42, eu acredito que é uma questão bem tranquila. Por quê? Porque ela não é uma questão que abrange muitas áreas, ela não é uma questão de grande densidade. Vamos dar uma olhadinha no enunciado? O enunciado diz assim: João interpôs recurso de apelação em face de sentença proferida pela primeira vara cível da comarca de Varriçai, localizada no estado do Rio de Janeiro. Por esquecimento, embora tenha efetuado tempestivamente o preparo do recurso, João não efetuou a juntada da guia de custas e nem da comprovação do pagamento no momento da interposição da apelação. Bom, aqui nós já conseguimos perceber que é uma questão que gira em torno do artigo 1007 do CPC, que é justamente o artigo que fala do recolhimento de custas, do preparo, da deserção do recurso, da necessidade de, quem não comprovou o recolhimento do preparo, a necessidade de recolher em dobro, ou ainda, quem recolheu a menor, pode acontecer. Por exemplo, o recurso especial, ele hoje é composto por um preparo de duas guias, uma para o tribunal ACO, outra para o tribunal ADQUEM. Então, se pagou a menos, aí não precisa pagar em dobro, apenas é intimado para complementar. Então, já vimos que a questão gira em torno do artigo 1007. Continuando. Ao realizar a admissibilidade do recurso, o relator intimou João a efetuar o preparo em dobro na forma do artigo 1007, que eu falei, parágrafo 4º do CPC. Entretanto, João permaneceu inerte. 20 dias depois de sua intimação para recolhimento em dobro das custas, João protocolou petição acompanhada por preparo do recurso, bem como do comprovante do seu recolhimento. O relator, todavia, não conheceu o recurso de apelação em razão da deserção. Sobre a hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. Bom, então vamos lá. Como eu falei para vocês, este é um tema, né, que está voltado para o artigo 1007. Mas não é só ele. Nós temos alguns outros artigos aí que merecem análise. Bom, o 1007, ele diz assim: no ato da interposição de recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno. Bom, olha só. Voltando ao enunciado, o enunciado fala em 20 dias. 20 dias depois de ser intimado, ele peticionou apresentando o comprovante do preparo que ele tinha pago lá atrás, certo? O próprio 1007 diz assim: o equívoco... provando o recorrente justo impedimento, parágrafo 6º, o relator relevará a pena de deserção por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 dias para efetuar o preparo. Então, se ele foi intimado para comprovar o preparo, né, o prazo é 5 dias, o prazo de lei. Se ele fez a comprovação em 20, nós já temos o instituto da preclusão aqui. Nós já temos um problema, tá? Um problema chamado preclusão. Muito bem. Diante dessa análise rápida do enunciado, vamos dar uma olhadinha nas alternativas da prova. A alternativa A diz assim: a decisão do relator foi correta, pois João não comprovou o preparo do recurso nas duas oportunidades que possuía para isso, de modo que o recurso deve ser considerado deserto. Que oportunidades foram essas? Primeiro, juntou as razões de apelação e não juntou com elas a guia e o comprovante do pagamento.
Essa foi a primeira. A segunda, a intimação para recolher em dobro. Então ele deixou passar as duas e passou 20 dias, né? Precluiu tudo. Mas tudo bem. Alguém pode estar pensando assim, não, mas só um pouquinho. Ele não pagou depois de 20 dias. Ele apenas comprovou depois de 20 dias, porque ele havia pago lá atrás, no ato da interposição. Mas vejam que o nosso artigo 1007, ele fala em comprovar o pagamento e não em pagar efetivamente. O parágrafo 4º do 1007, ele é categórico. O recorrente que não comprovar no ato de interposição do recurso o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado na pessoa do seu advogado para realizar o recolhimento em dobro sob pena de deserção. Então, a princípio, tá? A alternativa A, ela está de acordo com o parágrafo 4º, que está no enunciado da questão, ela está de acordo com o parágrafo 4º e me parece que ser uma hipótese correta. Vamos para a próxima. A alternativa B, ela traz a seguinte assertiva. Antes de considerar o recurso deserto, o relator deveria ter intimado João para efetuar o recolhimento das custas em quádruplo, com alerta expresso sobre a possibilidade de o recurso ser considerado deserto. Não existe essa previsão de pagar em quádruplo. Imagina, olha o que diz a alternativa B. Você tem que comprovar no ato de interposição. Não comprovou, é intimado para pagar em dobro. Não pagou em dobro, é intimado para pagar em quádruplo. Não, isso não termina nunca. Aí, né? O negócio perde o controle. Não. Duas chances. A primeira, foi um vacilo? Ok. Então corrige e paga em dobro. Ponto. Então, a alternativa B, a gente não precisa nem se preocupar muito, porque não existe previsão para pagamento em quádruplo no 1007. Já vamos descartar. A alternativa C, ela diz assim: a deserção do recurso somente poderia ser reconhecida se houvesse pedido expresso do apelado. Opa! Será? Vamos continuar. De modo que o relator deveria ter intimado esse último a se manifestar previamente. Tem que intimar o apelado para se manifestar sobre a ausência de preparo sob pena de nulidade. Não. Por que não? Porque o recolhimento do preparo, o preparo em si, as custas do recurso, não vão para a parte, vão para o Estado. As custas do recurso, o preparo, é um requisito extrínseco de admissibilidade recursal. E como esse dinheiro ele vai para o Estado, dá para dizer que é pela remuneração do serviço forense, apesar de que remuneração é uma palavra um pouco equivocada, mas tudo bem, nós temos que pensar que o recolhimento de custas de preparo é questão de interesse público. Então, ele só pode ser dispensado do recolhimento do preparo se ele é um beneficiário da justiça gratuita. E o enunciado não fala nada disso. Então, não precisa ter requerimento do apelado, interesse da parte, nada disso. Então, a alternativa C está errada. Por quê? Porque o recolhimento de custas processuais é uma questão de interesse público e não de interesse privado. E se é de interesse público, não depende de requerimento da parte contrária. Vamos à alternativa D. A decisão do relator que não conheceu o recurso é uma decisão monocrática, a qual poderá ser impugnada por meio de embargos e divergência a ser julgado pelo órgão colegiado que o relator integra. Gente, chega a ser meio esquizofrênico isso aqui. Por quê? Porque não faz sentido nenhum estar perdido no espaço e no tempo. Claro, porque olha só, primeiro, a decisão não conheceu. O recurso, ele tem momentos recursais, né? O recebimento, admissibilidade, conhecimento e provimento, que é o julgamento do mérito recursal. Pois bem, no momento em que o apelante, no caso, ele não recolheu o preparo,
o recurso não deveria ter sido nem admitido pelo tribunal, que dirá conhecido. Tá? Pulamos uma etapa no enunciado aqui, mas tudo bem, tudo bem. Olha só. Poderá ser impugnado por meios de embargos de divergência. Para começo de conversa, embargos de divergência é um recurso que só cabe em recurso especial e recurso extraordinário. E nós estamos falando de uma apelação. Não cabe numa apelação. Se não cabe em apelação, já elimina essa questão aqui, essa alternativa. Certo? Veja como um detalhe pequeno já consegue fazer com que você pule para a próxima. Ah, mas o que é o embargos de divergência? Bom, quando ocorre divergência entre decisões, né, que resolvam o mérito, decisões como é RESP ou RE, de tribunal superior, com decisões de outros tribunais. Não tem nada a ver com o nosso enunciado. Nada. Então, essa questão, a alternativa D já elimina também. E agora nós vamos para a última, alternativa E. João poderá recorrer em face da decisão. Em face dá uma coisa que não soa bem, né, gente? Mas tudo bem. Poderá recorrer em face da decisão monocrática do relator, interpondo agravo interno. Cabe agravo interno aí, porque a decisão, sim, foi monocrática do relator. Tá? O enunciado diz expressamente: ao realizar a admissibilidade do recurso, o relator intimou João a efetuar o preparo. Tá? Permaneceu inerte, o relator, todavia, não conheceu o recurso em razão da deserção. Então, se ele não conheceu o recurso, nós temos aqui uma situação de decisão monocrática. Cabe agravo interno? Cabe agravo interno. Mas vamos ler até o final. O qual, nesse caso, dispensa a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Nenhum recurso dispensa impugnação específica. Nenhum recurso admite impugnação genérica, porque isso é o famoso princípio da dialeticidade, que nós já vimos na questão de número 41, no vídeo anterior. Confere lá. Se você não assistiu, confere lá. Então, diante desse cenário, a única alternativa que pode ser considerada correta, e é a do gabarito oficial, é a alternativa A. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal. Curta, compartilhe esse vídeo, espalhe a palavra. Spread the word. E vamos fazer com que ele chegue nos seus amigos, nos seus colegas, nos estudantes de direito, nos acadêmicos e até naqueles que acham que não precisam mais estudar. Sempre é bom evoluir, estudar e crescer. Inscreva-se, curta, compartilhe e ative o sininho. Muito obrigado.